Olá pessoal, vamos falar agora sobre análise matricial, que seria o conteúdo após o método dos deslocamentos. Análise matricial é basicamente o método dos deslocamentos, né? Vamos aqui dar uma recordada no método dos deslocamentos, sendo que é aplicado de forma computacional. Então, no método dos deslocamentos, a gente já viu esse slide, vou só passar aqui para a gente relembrar. Nós temos uma estrutura, como a gente está vendo aí, é um pórtico, temos duas barras, né? Nos dois extremos do pórtico temos apoios do terceiro gênero, terceiro e terceiro gênero, e a gente analisa os deslocamentos que tem nessa estrutura, né? Recordando aqui método dos deslocamentos. Então, três deslocabilidades que pode vir a acontecer, que vai vir a acontecer nessa estrutura, que seria no nó central, e a gente vai simplesmente travar elas, né, pelo sistema hipergeométrico. Depois da definição do sistema hipergeométrico, a gente vai começar a resolver os casos, né? Se a gente trava 3 deslocabilidades, a gente vai ter o caso 0 e 1, 2 e 3. E esse raciocínio se segue. Se a gente travar 10 deslocabilidades, vai ter o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos a serem resolvidos na estrutura. Tá? Beleza, então a gente resolve o caso 0. Na resolução do caso 0, as reações aqui, devido às deslocabilidades travadas, a gente usa a nomenclatura beta, né, que é chamado termo de carga. Do caso 1 em diante, as reações associadas às deslocabilidades travadas, a gente chama de coeficiente de rigidez global, né, que usa aquele K maiúsculo. Então, caso 1, a gente vai ter as reações, né, devido ao caso 1, aplicando a deslocabilidade 1, colocando ali em evidência e botando um valor unitário, né? Aí a gente vai ter o K11, K21 e K31. E esse raciocínio se segue para o caso 2, caso 3, né? E por fim a gente aplica aquela equação de compatibilidade, que é o quê? Que as reações que foram geradas devido às deslocabilidades travadas, essas reações precisam ser igual da estrutura original. Que o que é da estrutura original? É nula, né? Então, a reação horizontal, isso aqui é a soma das reações horizontais, né? Proporcionado pelo impedimento da deslocabilidade 1, que seria justamente todas as reações aqui, ó. A do caso 0, como foi o nome dessa reação? Beta 0. A do caso 1, como foi o nome dessa reação horizontal? K1 vezes D1. A do caso 2, o nome dessa reação horizontal? K12 D2 vezes D2. A do caso 3, essa reação horizontal foi K13 vezes D3. Né? Então, somando todas essas reações para que essas estruturas tenham compatibilidade, né? A estrutura travada com a estrutura original da peça. Qual é a compatibilidade? Que aqui não tem nenhum tipo de reação horizontal, né? Nem vertical, nem momento. Então, isso é a equação final de compatibilidade. Somamos todas as horizontais do caso 0 ao caso 3 e falamos que tem que ser igual da estrutura original, que é nula. Aplicamos o mesmo princípio para deslocabilidade 2, que seria uma reação vertical, e aplicamos o mesmo princípio para deslocabilidade 3, que seria o momento fletor. Tá? Então, isso daqui a gente pode chegar e escrever, pessoal, isso daí, como a gente aprendeu lá em álgebra linear. Isso pode ser transferido para uma notação matricial. Tá? Então, nada mais que a gente pode montar aqui um sistema de equação linear com isso, né? Lógico que a gente pode fazer isso para fazer a resolução, né? Então, daqui podemos formar um sistema de equação linear, trazer eles aqui para pertinho. Com esse sistema de equação linear, o que é que a gente pode fazer, gente? Daqui, a gente pode transformar isso daqui em vetores e matrizes, né? Isso daqui vai ser a mesma coisa, tá? E a gente está trabalhando com o quê? A gente pode chegar aqui, ó, isso daqui fazemos um vetor, colocando agora em notação matricial, né? Podemos ter aqui um vetor aqui, um vetorzinho para isso, mas podemos aqui colocando agora em notação matricial, que aí eu não vou relembrar vocês notação matricial, que aí vocês aprenderam lá em álgebra, tá? Mas quando vocês visualizarem aqui, vai ficar bem claro. Então, colocando em notação matricial. Aí vamos ter essa matriz aqui, que seria a matriz de rigidez global, né? Chamada, tá?
e a gente vai multiplicar pelo vetor deslocamento, né? Vetor deslocamento, fácil aqui de fazer, vamos fazer ele aqui. D1, D2 e D3. Beleza, então aí multiplicamos pelo vetor deslocamento e igualamos ao que isso daqui? É igual a zero, né? Então vamos igualar nada mais que a um vetor nulo, né? Igual a um vetorzinho nulo, que é isso daqui, ó. Aí está tudo em notação matricial. Com essa notação matricial, a ideia da análise matricial é a gente trabalhar com isso daqui, que daí simplesmente a gente encontra esses termos e vai resolver essa matriz aqui, beleza? Bom, a representação de texto disso daqui, né, para não ter que ficar escrevendo esses negócios enormes, matrizes, a gente simplesmente vai chamar de beta, tá? O vetor beta mais a matriz de rigidez global K vezes o vetor deslocamento global vai ser igual a um vetor nulo, ok? Daqui a gente pode simplesmente passar o beta para o outro lado, tá? Então essa é a famosa equação da análise matricial, KU igual a menos beta, que esse menos beta a gente nomenclatura como o vetor F, o vetor de reações de apoio, tá? Então daqui a gente consegue no finalmente chegarmos que F é igual a K vezes U. Lembrando que isso aqui são notação matricial, isso aqui é um vetor, isso aqui o K é uma matriz, como vocês estão vendo, e U é um vetor deslocamento, que é o que a gente precisa encontrar, tá bom? Tá joia. Bom, tendo feito isso daqui, tá gente, vocês sabem que o vetor força é algo que a gente encontra, né? O vetor força a gente encontra diretamente, né? A gente encontra de forma direta. O objetivo, quando a gente vai resolver pelo método de deslocamento, você sabe que é encontrar o U. Então, se a gente chegar aqui e multiplicar pela inversa de K, esses dois lados, né? Aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Então, daqui, a ideia, lógico, quando a gente está resolvendo o método de deslocamento, é achar o vetor U, né? Que seria as deslocabilidades. Com as deslocabilidades, a gente encontra as reações de apoio. Então, se a gente multiplicar aqui pela inversa da... pegar essa função e multiplicar pela inversa da rigidez, tá? Inversa da rigidez, deixa eu botar aqui inv, tá? Matriz inversa, vou botar assim, tá? Inversa de K vezes F, multiplicando essa equação toda aqui, que seria uma equação matricial, vezes F igual ao que? Inv de K, inversa de K, vezes K vezes U. Então, daí estaríamos com a nossa equação. Deixa eu diminuir aqui para ficar tudo do lado de cá. Bom, então a inversa de K vezes K dá o quê? Dá a matriz identidade, né? Então, isso daqui vai implicar na matriz identidade. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que a inversa de K, da matriz de rigidez global, vezes o vetor de forças que a gente encontra, né? Que nada mais que é o menos beta, tá? Vai ser igual a identidade, matriz identidade, vezes o vetor deslocamento. E a identidade vezes deslocamento é o deslocamento, né? Vocês vão lembrar disso de álgebra. E daqui, naturalmente, fica simples. O que é que a gente faz agora? Simplesmente, a gente vai ter que o vetor deslocamento é igual, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para poder esse U descer, vai ser igual a nada mais do que a inversa da rigidez vezes o vetor de deslocamentos, ok? Então, a gente agora vai pegar um exemplo, tá? A parte teórica, pessoal, disso daqui, que tem muita parte teórica por trás, mas eu tenho um slide aqui que eu vou deixar para vocês olharem com calma, tá? E tendo alguma dúvida, a gente vai batendo um papinho no decorrer das aulas, tá? Então tem um slide aqui bem longo que fala sobre análise matricial, toda a parte teórica. Então olhem, quem tiver alguma dúvida maior, aí a gente pode ir tirando na aula, porque é um assunto relativamente que precisa de exercício para praticar, precisa fundamentar bem,
E a parte teórica a gente vai compreendendo à medida que o exercício vai sendo feito, fica bem mais simples, tá? Então é por isso que a gente já vai estar adentrando aqui na parte de exercícios, tá? Então vamos para um exercício, tá? Vou pegar parecido com esse exemplo que a gente tem aqui, ilustrativo, que a gente fala aqui do método dos deslocamentos, pegar um exemplo parecido com esse daqui e vamos resolver pela análise matricial, tá? Vocês sabem, né, que no método dos deslocamentos, quando a gente tem muita deslocabilidade, o negócio demora, né? Então, assim, a ideia de botar o método de deslocamento de forma matricial é que você pode implementar de forma computacional. Implementando de forma computacional, assim, pode ser uma estrutura longa, com muitos elementos, muitas barras, mas o computador resolve isso de forma binária rapidamente, né? Então, a análise matricial é uma boa estratégia que foi desenvolvida para resolver estruturas hiperestáticas mediante o advento dos computadores, tá? Lógico que a análise matricial para aplicar na mão, ela não é o ideal, né? Mas lógico que tudo que a gente fundamenta, que a gente aprende, temos que fazer na mão, né? Algo pequeno, simples, para daí a gente expandir para a gente estar utilizando softwares e computadores, você tem que saber como é que funcionam as coisas, né? Por exemplo, um F2, um TQS, um SAP, um Robot, todos eles utilizam análise matricial, ok? Para estar resolvendo as estruturas de barra. E logicamente, quando tem as estruturas que os elementos que constituem a estrutura não é mais uma linha, né? É uma placazinha, né? É um elemento 3D, aí expande-se aí, logicamente, isso aí é elementos finitos, tá? Mas um elemento finito de barra recai numa análise matricial, tá? Que tem a matriz de rigidez, o vetor de deslocamento, e daí a gente nada mais é a mesma formulação de uma análise matricial fraca aí, de elementos finitos, tá bom? Para a barra a gente consegue recair na própria análise matricial. Beleza, então vamos aqui a um exemplo, que eu vou passar esse exemplo para vocês e depois eu já vou estar indicando para vocês o trabalho que cada um vai desenvolver, tá? Com relação da terceira AVF, então já vou estar indicando qual é o trabalho de cada um, que vai ser de análise matricial naturalmente, tá bom? Então, temos a nossa estrutura, é essa daqui, tá? Quando a gente vai trabalhar com análise matricial, a gente faz a numeração dos nós e das barras, tá? Então percebam que eu numerei aqui, nós temos uma estrutura, segundo gênero, terceiro do lado oposto, tá bom? Temos uma carga distribuída aqui nessa barra, de 1 kN por metro, cargas concentradas aqui, nesse nozinho, que foi chamado de nó 2, aqui é o nó 1 e aqui é o nó 3. E aqui estão os dados, né? Essa barra eu não cotei aqui, tá? Mas ela tem, na horizontal, ela tem 4 metros, tá? E na vertical 3, tá bom? Foi essas informações geométricas que eu utilizei aqui, mas eu não cotei aqui. Então, o comprimento da barra 1 e da barra 2, ambos são 5 metros, tá? Unidades aqui é quilonewton e metro, tá? A área eu deixei unitária, mas pode botar qualquer área, não tem problema. Modularidade também botei unitária, pode ser qualquer um também. As inércias unitária também, tá? Carga distribuída Q, chamei aqui de Qzinho. V e H são essas forças concentradas aqui, tá bom? Nós temos esse 4 aqui, que eu chamei de Hzão, e nós temos esse 5 que eu chamei aqui de Vzão, tá? Para resolver uma estrutura por análise matricial, o primeiro passo da gente é definir os graus de liberdade globais, tá? Lá no método dos deslocamentos, fazendo um contraponto aqui, vou tentar fazer um contraponto de cada coisa, como é que se relaciona lá no método dos deslocamentos. Lá seria a gente definir o sistema hipergeométrico, sendo que para uma estrutura dessa daqui, o hipergeométrico seria o que? A gente vai travar esses três e o giro aqui. Na análise matricial, como a gente vai aplicar algo computacional, tá? A gente toma como princípio inicial para resolver qualquer estrutura por análise matricial que ela não tem nenhum tipo de apoio. Então, se a gente correlacionar isso daqui com o método dos deslocamentos, seria nada mais que os travamentos de todos os nós. Pegar todos os nós e travar, ok? É isso que seria a definição dos graus de liberdade globais da estrutura, tá? Então vamos dizer que aqui não tem nenhum apoio, então 1, 2, 3, né, ó, as deslocabilidades travadas. Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar melhor de ver,
tá? Deixa eu baixar isso daqui um pouquinho. Bom, então, definir os graus de liberdade global, ó, 1, 2, 3, tá, ó, 4, 5, 6, então lógico que eu vou, a nossa ordem, como a gente tem lá no método dos deslocamentos, né, ó, primeiro nó aqui, ó, eu falei que era o grau 1, né, primeiro nó, então começa o grau 1, 2, 3, segundo nó, grau 4, 5, 6, então é uma ordem, né, que você sabe que a gente começa pelo horizontal, vertical, giro, aí pula para outro nó, horizontal, vertical, giro, horizontal, vertical, giro, ok? E a gente tem aqui aquele mesmo princípio que a gente aplica lá no método dos deslocamentos, que seria a orientação positiva, né? Então, deslocamento e forças na horizontal, orientação positiva é para a direita, né? Então a gente já toma como princípio aqui a orientação positiva. Deslocamento e forças na vertical, orientação positiva de baixo para cima. A orientação positiva de força e giro, de momento e giro, né, seria anti-horário, como vocês estão vendo aqui. Então é as mesmas conotações que a gente utilizou lá no método dos deslocamentos como orientação positiva. Deixa eu trazer isso para cá. Tá, jóia? Aqui no método da análise matricial é um pouquinho diferente do método dos deslocamentos, porque lá a gente começa a resolver caso 0, caso 1, caso 2 e por aí vai. Aqui a gente não resolve por casos, resolvendo toda a estrutura por cada caso. Aqui a gente pega e resolve o caso 0, 1, 2, 3, 4, 5 de uma vez só para cada barra. É uma estratégia diferente. Eu aplico todos os casos de uma única vez por cada barra de forma individual. Então resolvo todos os casos para a barra 1, todos os casos para a barra 2 de uma única vez, né? Todos os casos para a barra 3 e por aí vai, tá? Então, para fazer esse procedimento, a gente tem uma definição, a gente tem uma solução pronta, tá? Para uma barra, a gente vai tomar como partida isso daqui, ó, que é os graus de liberdade local. Nada mais é que é uma solução pronta, né, dos coeficientes de rigidez, tá, do casão, tá, para cada barra. Sendo que a solução pronta que a gente vai utilizar é para uma barra na horizontal, tomando o primeiro nó do lado esquerdo e o segundo nó do lado direito. E daí a gente simplesmente iguala essa conotação aqui, ó, com da estrutura global, para ver se tem que girar, tem que fazer alguma coisa. À medida que a gente for desenvolvendo o exercício, vocês vão compreendendo. Então, isso daqui basicamente, pessoal, vai ser um copia e cola para todos os exercícios. A gente vai ter a nossa definição dos graus de liberdade global dessa forma aqui. Nó da esquerda 1, 2, 3, nó da direita 4, 5, 6. Ok? Então, é a questão dos graus de liberdade local. E esses daqui são os globais. Se eu tivesse aqui, pessoal, mais uma barra aqui em cima, vamos dizer que tivesse mais uma barra aqui subindo, que fosse o nó 4 aqui em cima. O que é que a gente teria aqui em cima? Grau 10, 11 e 12, né, para a questão dos graus globais. E o local? Mesma coisa. Grau local é a definição dos graus para uma única barra. Ok? Bom, e como eu comentei, depois que a gente definir isso daqui, os graus globais e locais, a gente vai começar a resolver barra a barra. Quantas barras nós temos nessa estrutura? 2. Barra 1 e barra 2. Então a gente vai pegar e vai resolver a barra 1, né? Vai encontrar a rigidez da barra 1, que a gente chama de rigidez local, tá? E a gente vai encontrar a rigidez da barra 2, que seria a rigidez local da barra 2. Aí depois a gente soma essa matriz de rigidez local da barra 1 com a da barra 2 e vira a matriz global, e vira aquele casão daqui, vira esse daqui. Inicialmente a gente vai fazer da barra 1 e depois vai fazer da barra 2, tá bom? Tá legal. Vamos para cá. Então, qual é os passos agora para a gente resolver barra a barra? Os passos é o seguinte: a gente vai aplicar a matriz de rigidez local, tá? Depois a gente vai ter a matriz de rotação, vai ter o vetor de incidência, tá? Aí a gente vai aplicar, depois disso, do vetor de incidência, a gente encontra a matriz de incidência. Depois da matriz de incidência, a gente vai encontrar os vetores de forças locais, que tem os vetores de forças locais das cargas concentradas e tem os vetores de forças locais das cargas distribuídas, ok? Então, o passo a passo básico para estar resolvendo cada uma das barras são, tá? Então, depois façam um resumo. Então, o primeiro passo,
rigidez local, tá? Então, cada uma das barras, primeiro a gente vai para a rigidez local. Passo 2 para cada uma das barras, matriz de rotação. Se a barra tiver, por exemplo, na nossa estrutura, essa barra está inclinada, né? Então aqui a gente vai ter que rotacionar essa barra para ela ficar na mesma posição dessa, né? A gente rotaciona, porque a nossa solução que a gente tem pronta é para uma barra na horizontal. Como a barra está inclinada, a gente pega e vai ter que rotacionar. Então, tem-se a rotação. Se porventura a barra já está na horizontal, a gente não precisa criar a matriz de rotação, teoricamente. Mas na frente eu falo mais sobre isso, tá? Então, matriz de rotação. Isso é para cada barra, né? Isso aqui é solução para cada barra. Solução para cada barra individual. Beleza, matriz de rotação. Depois da matriz de rotação vai ter o vetor, tá? Vetor de incidência. Que esse vetor de incidência é só um guia para a gente criar a matriz de incidência. Essa matriz de incidência realmente a gente usa, ela é um operador, tá? Para a gente estar transformando as matrizes locais em global e também o vetor de força local em vetor de força global, tá? Então, a matriz de incidência. Depois a gente vai ter o vetor de forças locais. Vetor de força local. Que o vetor de força local, pessoal, ele é dividido em dois, tá? A gente tem o vetor de força local das cargas concentradas. Das cargas concentradas. E a gente vai ter também o vetor de força local das cargas distribuídas. Nesse exemplo vocês vão aprender isso. Para a barra 1 ela não vai ter nenhum nem outro, porque a barra 1 não tem nenhum carregamento. Mas na barra 2 teremos os dois e vocês vão ver como é que a gente encontra essa turma, tá? Tá, joia? Voltando para cá. Beleza. A matriz, pessoal, de rigidez local, ela é uma matriz pronta, tá? Que vocês, no nosso material, vocês vão encontrar ela definida. Isso aqui é a matriz de rotação. Tá aqui, matriz de rigidez, tá? É essa matrizinha daqui, tá? Então, o que é que acontece? Cada barra, a gente monta essa matriz, é uma solução pronta. O que é essa solução? Nada mais é do que a gente pegar uma barra, tá bom, gente? E resolver ela pelo método de deslocamentos, em outras palavras, fazendo o seguinte: pegando em cada nó, aplicando as 3 deslocabilidades no nó e as 3 deslocabilidades no outro nó. Se reparar, nada mais é do que isso, como está aqui, ó. Aplicando deslocabilidade 1, essa é a solução aqui, ó, fundamental. É AL, tá? E é AL, né? Então, na deslocabilidade 1, fazendo isso daqui, o que a gente tem aqui? Isso daqui vai ser o quê? Esse daqui vai ser o K11 e esse daqui vai ser o K41, tá? Então, ó, K11 e K41 está aqui, ó. Aqui, ó, K11, K41. O restante, aplicando o caso zero, é nulo, né? Porque aqui, ó, eu só tenho horizontal comprimindo, né? Então não tenho vertical nem giro. Então, o que é a matriz de rigidez local? Nada mais é do que você pegar uma barra e resolver uma barra sem nenhum tipo uma barra, aplicar as soluções fundamentais para todos os graus de liberdade de uma barra, como se ela não tivesse nenhum tipo de apoio do lado do outro, tivesse toda livre, você vai travar e aplicar o D1, D2, D3, né? D4, D5, D6. Então, se você olhar nisso daqui, ó, cada coluna dessa daqui é justamente um caso, ok? Isso aqui é o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, ok? Se você olhar, ó, tá aqui todas as situações, beleza? Então, isso aqui seria o caso, isso aqui é essa coluna, isso daqui é essa outra coluna, e por aí vai, tá bom? E e a gente chega lá. Beleza, então isso seria a matriz de rigidez local, que a gente, é uma solução pronta, como eu falei para vocês, que a gente vai aplicar para cada barra, né? Por exemplo, estou na barra 1, ela tem o modo da cidade dela, tem a área da seção transição dela, tem o comprimento dela. Eu vou preenchendo aqui e vou criar a matriz local da barra 1, da barra 2, da barra 3 e por aí vai.
Lógico que pode acontecer, como é o caso do nosso exemplo, que a gente chegou e definiu que é o mesmo E, é o mesmo A, é o mesmo L para as duas barras. Então, essa rigidez local da barra 1 é igual da barra 2, tá? Mas, se porventura as barras tiverem qualquer uma das informações geométricas ou físicas diferentes, tá? A matriz de rigidez local muda por causa dos coeficientes que estão aqui dentro, tá? Então, nada mais é do que isso daqui preenchido, é isso que está aqui, tá? Se vocês quiserem comparar, pega o PowerPoint, bota do lado e preenche. Beleza, então simplesmente foi estar recriando essa matriz de rigidez local, é bem simples de encontrar ela, como eu acabei de comentar com vocês, beleza? Bom, depois da matriz de rigidez local criada, tá? A gente simplesmente vai fazer a matriz de rotação. Como a nossa barra é uma barra inclinada, precisamos criar a nossa matriz de rotação. Também para encontrar essa matriz de rotação não é difícil a dedução disso daqui. Nesse slide tem até mostrando como é que se encontra. Essa matriz de rotação é bem simples na verdade, tá? Que é isso daqui. Essa daqui é a matriz de rotação. Então simplesmente vai ser como é que a gente define esses ângulos aqui que vai para a matriz de rotação. É definido da seguinte forma, tá? Se vocês estão vendo aqui, ó, tem 3 e 4, tá? Então basicamente é o seguinte, a gente vai pegar, deixa eu abrir uma outra aqui. Aqui está os nossos graus de liberdade globais, tá? Essa aqui é a barra 1, essa é a barra 2. Lembrando que estamos resolvendo agora a barra 1, né? E daí a gente pega o nosso definição de graus locais da estrutura, tá? Então tá aqui a definição dos graus locais da estrutura. Então estamos na barra 1. O que é que eu vou fazer? O primeiro nó da barra global, aqui é o primeiro nó, né? Vocês sabem. E esse aqui é o segundo nó da barra global, tá? Então, para a barra 1, o primeiro nó é esse e o segundo nó é esse. Para a barra 2, só continuando aqui o raciocínio, qual é o primeiro nó dela? É esse daqui. O segundo nó é esse de cá, ok? Não precisa ser necessariamente assim, mas eu recomendo assim para simplificar, tá? Eu posso ensinar outras formas, mas eu prefiro essa para não confundir muito. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro nó da barra local, que é esse, e vai botar por cima do primeiro nó da barra global, ok? Então, qual é o giro que eu tenho que aplicar nessa barra? É justamente esse giro aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. Então, eu preciso encontrar esse ângulo, tá? Maravilha! Então, para encontrar esse ângulo, é bem simples, foi isso que está lá. Eu comentei com vocês, né? Que essa cota aqui eu defini como sendo 3 e essa aqui como sendo 4. Então, para encontrar o ângulo aqui, foi tirado o arco tangente de 3 por 4, né? Tangente oposto por adjacente. Então, foi encontrado aqui em radianos. Encontrou-se aqui o ângulo 3 por 4, o arco tangente, e colocou aqui, foi criado, ó, nomenclatura R1, que seria a rotação da barra da barra 1, beleza? Na sequência, como a gente comentou, o próximo passo, mas não é conta, é definir o vetor de incidência, tá? O vetor de incidência, pessoal, vai ser esse vetorzinho, que ele vai ter sempre 6 campos a serem preenchidos, tá bom? E como é que esse vetor é preenchido? É da seguinte forma. Esse vetorzinho é preenchido da seguinte forma. Você vai correlacionar, tá, os nós, o grau local com o grau global da barra que você está trabalhando. Uma correlação dos graus, tá? Então vamos lá. Então aqui. Então vocês sabem que a gente vai pegar essa solução fundamental, né, e a gente vai aplicar nessa barra 1 aqui, que estamos começando pela barra 1, onde esse nó a gente correlacionou com esse e esse nó com esse daqui, beleza? Então o que é que acontece? No vetor de forças locais, tá, no vetor de incidência, tá, a gente faz o quê? Aqui, ó, você imagine que tem a nomenclatura dos graus globais, tá bom? Só um instantinho, gente. Deixa eu resolver um negocinho aqui errado. Sim, pessoal, continuando, tá? Tá, aí aqui, ó, em cima nós temos os 1, 2, 3. Imagine que a gente tem esses graus aqui,
que seria os graus globais, tá? E aqui em cima imagine que tem as colunas aqui, é como se fossem os graus globais, tá? Então o que é que acontece? O vetor de incidência que você vai estar preenchendo, vou até apagar o miolo aqui para a gente fazer do zero. Então vamos lá, o grau global 1, que é esse daqui, está associado com qual local? Então, ó, como esse nó estou superpondo nesse, então o grau global 1, perdão, o meu grau local 1, tá? Grau local 1 está associado com qual global? Com 1. Então aqui eu preencho com 1. Então aqui são os graus locais, tá, gente? Desculpe aí, toda hora eu fico falando, eu penso uma coisa e falo. Então aqui é os graus. Pronto. Então o meu grau local 1, tá? Coluna 1. Grau local 1 está associado com 1 global. O meu grau local 2 está associado com qual global? Com 2 também. O meu grau local 3 está associado com qual global? Com 3 global, tá? E por aí se segue 4, 5, 6, tá? Agora imaginemos que a gente fosse encontrar esse vetor de incidência para a barra 2, que é essa aqui de cima, tá? Então na barra 2 o que é que vai acontecer? Olha, esse nó, que é o primeiro nó aqui do grau da barra local, e esse aqui é o segundo nó da barra local. Aqui é a barra global, né? Então o primeiro nó dela é o 2, né? E o segundo nó dela é o 3. Então esse nó iguala com esse e esse nó com esse. Então, meu grau local 1 está associado com qual global? Com 4. Então, aqui seria 4. O meu grau local 2, está associado com qual global? Com 5. Então, aqui seria o 5. O meu grau local 3 está associado com qual global? Com o 6. Tá? Meu grau local 4 está associado com qual global? Com o 7. E por aí vai, tá? 8 e 9. Então, explicado aí como é que define o vetor de incidência. É só um guia, a gente não usa o vetor de incidência como operador para nada, tá bom? Então, retornando para cá. Depois que definiu o vetor de incidência, agora a gente vai criar a matriz de incidência. A matriz de incidência, pessoal, ela é uma matriz, tá? Que só vai ser preenchida com 1, o restante dela tudo é 0. A gente vai preencher alguns pontos dela com valor unitário, o restante vai ser nulo. É uma matriz que tem sempre 6 linhas, tá? E a quantidade de colunas e a quantidade de graus globais, tá? Quantos graus globais nós temos no nosso problema? São 9 graus globais, né? E local sempre é 6. Então ele tem sempre 6 linhas, que é a quantidade de graus locais, tá? Para esse tipo de estrutura plana que a gente trabalha aqui, bidimensional, tá? Então vai ser sempre 6 linhas, quantidade de colunas vai ser os graus globais. Então, como é que é preenchido? Bota tudo nulo e a gente vai preencher alguns pontos aqui com valor unitário, tá? Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui e vou dar uma zerada aqui só para vocês entenderem aqui como é que é feito, tá? Então, trazer para cá. Como é que é preenchido a matriz de incidência? Matriz de incidência com o vetor de incidência para auxiliar, tá? Então vou até trazer o anterior. Com o vetor de incidência para auxiliar, o que é que nós temos? A matriz de incidência vai ser preenchida assim, ó. As linhas representam os graus locais. Então isso aqui é o grau local 1, 2, grau local 3, grau local 4, grau local 5, né, quinta linha, e grau local 6, a sexta linha, tá? E aqui em cima são os graus globais, tá bom? Em cima é a associação com o grau global. Então aí seria o 1, teríamos o 1, o 2, o 3, grau 4, grau 5, 6, grau 7 global, grau 8 global, grau 9 global, tá? Beleza. Aí com o vetor de incidência, o que é que a gente vai fazer? Ó? Grau 1, primeiro campo, local, está associado com qual global? Com o 1. Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou botar um valor
unitário. Então aqui eu coloco 1. É a relação do grau local com o grau global. Onde tiver, eu pego e coloco o valor unitário. Então aqui vai ser 1. Então vou colocar 1. Aqui seria preenchido com 1. Ok? Então vamos lá. Agora, grau local 2 está associado com qual global? O local 2 está associado com o 2 global. Então, o local 2 com 2 global. Então aqui eu viria aqui e colocaria um valor unitário aqui também. Esse daqui. E por aí vai. Grau local 3 está associado com qual global? Com o 3 global. Então, local 3 com o 3 global. Boto 1 aqui, tá bom? Então é assim que se preenche a matriz de incidência. E vocês observarem aqui, a gente vai simplesmente, ó, local 1 com 1 global. Local 2 com 2 global. Aqui, ó. Local 6 está com qual global? Com 6 também. Então, local 6, linha 1. Então, é o local 1. 2, 3, 4, 5, 6. Então, local 6 é aqui embaixo. Associo ele com qual global? Com 6. Então, local 1 com o 6 global. Então, 1 aqui embaixo. Beleza? Então, é assim que se preenche a matriz de incidência local. Beleza. Depois de preencher a matriz de incidência, a gente vai criar o vetor de força local. Tá? O vetor de força local, pessoal, nada mais é do que a gente criar um vetor linha, tá? Um vetor coluna com 6 linhas. Tá? E o vetor de força local ele é dividido em dois. O vetor de cargas concentradas, que nada mais é as cargas concentradas, como vocês estão vendo aqui. Tá? Então a gente vai criar um vetor de força de cargas concentradas. Nessa barra 1, ela não tem nenhuma carga. Tá? Essas concentradas, lógico, como está no nó compartilhado, a gente tem que adotar uma barra para colocar essas cargas. Ou eu falo que essas cargas estão na barra 2, ou eu falo que essas cargas estão na barra 1. Eu vou optar aqui por deixar ela na barra 2, tá? Que é muito mais simples, porque como essa barra é inclinada, ainda teria que aplicar rotação nessas cargas para aplicar na barra 1. Então é muito mais simples deixar na barra 2 para diminuir a quantidade de operação aqui. E a carga distribuída, logicamente, tem na barra 2, então a gente vai pegar essa carga distribuída e vai criar o vetor de forças também local, que é como se fosse as forças de carregamento que está nessa barra, tá bom? Maravilha, maravilha. Então, na barra 1 a gente não tem nenhuma carga aplicada, nem concentrada, nem distribuída. Então, por isso que o vetor de força local, a gente já colocou ele como sendo tudo nulo, né? Então, isso aqui seria o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, né? E os graus, vocês sabem, está aqui, ó, grau 1, grau 2, grau 3, 4, 5, 6, seriam os vetores de forças locais. Como não tem nenhuma força aplicada na barra 1, então tudo nulo, tá bom? O vetor de força local ele é a soma do vetor de força local da carga concentrada mais o vetor de força local da carga distribuída, tá? Então a gente vai pegar e somar os dois e gera o vetor de força local. Como aqui a gente não tinha nem concentrado nem distribuído para a barra 1, eu botei ele todo direto nulo, tá? Então, próximo passo, fez a barra 1, a gente parte para resolver a barra 2. A barra 2, pessoal, ela, como apresenta todos os mesmos coeficientes geométrico e físico, né? Ó, L da 2 é igual a da 1, A da 2 é igual a da 1, E igual, Inés igual. Então, a matriz de rigidez termina que fica a mesma coisa, né? Porque são as mesmas equações e a gente só preenche os valores de cada um dos termos. Como os termos são iguais da matriz local 1 com a matriz local 2, isso daí implica que a rigidez local da barra 1 é igual à rigidez local da barra 2. Mas isso não é uma regra, né? É justamente uma exceção. Geralmente as barras têm comprimentos diferentes, as barras podem ter áreas, inércias diferentes, né? Então aqui eu só coloquei para uma questão de simplificar como um exemplo inicial para ficar algo sem tanta informação, tá? Vamos lá. Então a rigidez local, simplesmente eu criei o casinho 2, né, e falei que era igual ao casinho 1. O vetor de incidência aqui da barra 2 está aqui. Vamos levar ele para lá para a gente dar uma conferida, para vocês verem por que ele está preenchido dessa forma. Então, o vetor de incidência, vocês lembram que nada mais que a correlação do grau local com o grau global, né? Então, retornando aqui para a nossa figurinha, agora estamos na barra 2, que seria essa daqui, né? Deixa eu retirar essas linhas daqui para não atrapalhar. Então, o vetor de incidência está preenchido dessa forma, né?
Então lembrando que como é que a gente faz para fazer a correlação aqui? A gente pega o primeiro nó do global e iguala com o primeiro nó do local. Então, primeiro nó do global, primeiro nó do local. Então seria aqui assim, né? Ó, esse nó para esse e esse está para esse. Então, tá ambos na horizontal. Então, o que é que a gente já deduz aqui? Que não vai precisar da matriz de rotação. Por isso que não teve a matriz de rotação aqui, né? Vocês lembram que no exemplo anterior, depois da rigidez, a gente foi logo para a rotação, tá? Mas, assim, não importa, né? A rotação você pode fazer, como ela não tem vinculação nada com nada aqui, tanto faz a ordem aqui de fazer a rigidez, rotação e as incidências, né? Pode ser em ordens aleatórias, tá bom? Mas aqui vocês vão ver que na barra 2 eu não criei a rotação porque não precisa, porque o ângulo é zero, tá? E na matriz de rotação, quando o ângulo é zero, ela vira justamente a identidade. Se vocês observarem, ó, aqui é seno, vai dar zero, cosseno de zero é o que? É 1, 1, 1, então isso vai virar uma matriz de identidade. Então, matriz de identidade, quando a gente operar por qualquer outra matriz, é como se estivesse multiplicando por 1, então não vai dar em nada, tá bom? Então, por isso, por vetor, vai dar 1, vai dar o mesmo vetor. A gente vai usar para operar em vetor, isso aqui também é matriz. Então, por isso que eu não criei a rotação, porque ele vira como se operação matemática simples, né? Uma matriz de identidade nada mais é que o valor numérico 1. Quando você multiplica 1 vezes 10 dá 10, 1 vezes 50 dá 50. Quando eu vou multiplicar uma identidade vezes uma outra matriz que não é identidade, vai dar outra matriz. Não muda nada, tá bom? Beleza. Sim, então vamos voltar para a incidência, né? Estávamos na explicação da incidência, como é que foi feito aí a incidência para a barra 2. Então, vocês lembram que aqui em cima, o que é que nós temos? Aqui em cima são os graus locais, né? Então aqui, a primeira coluna tem a ver com o grau local 1, a segunda coluna tem a ver com o grau 2, grau 3, eita, escapou aqui, 4, 5 e 6, tá? Então, aí estão as correlações. Então vamos lá, grau local 1 está para o 4 global. Então o local 1 está para o 4. Grau local 2 está para o 5 global. Então 2 local está para o 5 global. E por aí vai até o nó. Não vou me prolongar nisso, que está claro aí para vocês. Vocês já entenderam. Joia. Então vamos para a continuação aí, que seria a matriz de incidência. Como é que foi feito o preenchimento da matriz de incidência? Simples, vou dar um print aqui e levar para lá. E a gente vai explicar como a gente já explicou o da matriz de incidência da barra. Ela tem até aqui. Como a gente já explicou a matriz de incidência da barra 1. Vou explicar aqui a da barra 2. Jóia. Então, tá aqui, né? Lembrando, aqui são justamente os graus locais, né? Aqui a gente tem os graus locais. Graus locais. Puxadinho aqui. Então aqui é o 1. Grau local 2, 3, 4, 5 e o grau local 6. Cada linha dessa aqui são os graus locais, né? Vocês estão espertos nisso. Grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui são os graus globais, né? É tudo nulo, a gente só vai preencher um aonde, pessoal? A gente só vai botar um na correlação do grau local com o grau global, tá? Então, o que é que nós temos? O grau local 1 está para qual global? Com 4. Então, o local 1 é a primeira linha, está para o 4 global. Então, boto 1 aqui, na interseção do grau local 1 com o grau local, com o grau global 4. Ok? Grau local 2 está para o 5 global. Local 2 para o 5 global. Coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 aqui. 2 com 5. E o restante se segue como vocês conseguem observar. Maravilha. Continuando aqui, agora vamos falar sobre o vetor de forças locais. Tá bom, gente? Sobre o vetor de forças locais, aqui foi separado em dois, tá? Então a gente tem o vetor de forças locais das cargas concentradas e a gente tem o vetor de forças locais das cargas distribuídas, tá? Ó, C de concentrado, 2 da barra 2, né? E aqui Q de distribuído e 2 que tem a ver com a barra 2. O vetor das cargas concentradas é bem simples, tá? Vou
Deixa eu ver uma figurinha aqui que esteja boa. Essa daqui tá boa, sim. Então vou ter que trabalhar um pouquinho para cá, vou ter que tirar um pouco o zoom e trazer a figura global da nossa estrutura para cá também, para estar explicando o preenchimento dessa matriz, tá? Desse vetor, perdão, do vetor das cargas concentradas da barra 2, que é onde estamos. Deixa eu diminuir aqui um pouco, mais um pouquinho. Beleza, aqui já dá para a gente fazer isso. Aí o vetor de forças locais, eu falei para vocês, como a gente já viu na barra 1, ele tem 6 linhas, né? E cada uma das linhas tem a ver com o grau local. Então a primeira linha é o grau local 1 e assim por diante. A sexta linha é o grau local 6. Então como foi feito aqui? Observe. Então, está aqui o vetor de forças locais das cargas concentradas para a barra 2, né? Lembrando que lá no início a gente chamou esse horizontal, a nomenclatura dele foi H, e essa força vertical a gente chamou de V, tá? Chamamos de V. Então a primeira coisa é a correlação com as cargas concentradas, beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? A nossa orientação da barra local é isso daqui, ó. Então aqui estão as orientações positivas, tá? Então aqui é o que? Então aqui é o grau local 1, a gente vai comparar com o grau local 1, ver se tem alguma força aplicada a ele. Então aqui é o grau local 1, aqui é o grau local 2, 3, 4, 5 e o 6. O 6 ficou um pouquinho distante. Que aqui ele não, talvez aumentar o tamanho dele para 15, fique então para 16. Opa. Pronto, tá melhorzinho. Então vamos lá. Grau local 1 é esse daqui, estamos na barra 2, tá? Então grau local 1, então esse nó é esse nó é esse. Então vamos lá, grau local 1, tem alguma força aplicada a ele? Tem H. Está na mesma direção dessa orientação. Então, ó, aqui a força concentrada é H. Grau local 2 é esse daqui. Tem alguma força concentrada a ele, né? O 2 e o 2. Tem. Está no mesmo sentido? Está no mesmo sentido. Está para cima e aqui é para cima. Então, aqui já é o V. É o próprio 5, né? E os outros graus? O giro. Tem alguma concentrada aqui? Não. Então, 0. Grau 4, horizontal. Tem um concentrado aqui? Não. Então, também o grau 4 é 0. Grau 5 é o vertical. Tem alguma reação concentrada vertical? Não. Então, nulo também. 6 é momento. Tem algum momento aplicado aqui? Não. Então, também 0. Beleza? Então, é assim que foi preenchido. Se porventura, vamos dizer, que esse 4 tivesse da direita para a esquerda. Então, aqui entraria menos 4. Seria menos H. Porque ele está apontando da direita para a esquerda e a gente nomenclaturou a orientação positiva da esquerda para a direita. Se ele tivesse da direita para a esquerda, seria menos. E esse raciocínio se segue para as outras forças. Então, o vetor de forças concentrada nada mais é que você pegar a força concentrada que está no nó e preencher esse vetorzinho aqui, linkando o grau com a força. Tá bom? Agora vamos para o das cargas distribuídas. Tá? Para o das cargas distribuídas, a gente vai ter que utilizar a solução fundamental que a gente tem para a carga distribuída, que seria essa daqui, ó. A gente pode pegar qualquer uma dessas soluções fundamentais, tá? Então, eu vou pegar uma solução fundamental aqui. Seria essa, é o que a gente vai utilizar, tá? Sendo que isso daqui é as reações de apoio, né? E o que a gente vai estar utilizando, a gente quer achar uma equivalência entre a carga distribuída, tá? E achar uma equivalência entre carga distribuída e carga concentrada, tá? Então, para eu ter aqui a mesma
Em suma é o seguinte, é só a gente chegar aqui e botar um negativo, tá? Vou botar só um negativozinho aqui. Isso daqui seria a equivalência, um valorzinho negativo para isso daqui. Tá, joia. Pronto, então isso daqui já resolve. Então isso daqui seria o nosso guia para estar resolvendo a questão das cargas distribuídas, tá? Então, para a questão das cargas distribuídas, vou deixar ele aqui. Essa é a solução fundamental para as cargas distribuídas, tá? E vou trazer o vetor de forças lá das cargas distribuídas aqui, preenchido, para vocês compreenderem o que é que foi feito. Deixa eu dar um print nele aqui. Trazer ele para cá. Bom, o que é que foi feito? Vamos lá, ó. O que é isso aqui, tá, pessoal? Que assim, quando a gente está resolvendo por análise matricial, toda a nossa resolução, como a gente também fez lá no método de deslocamentos, é informação no nó. Então, essa carga distribuída, eu tenho que transformar ela numa concentrada equivalente, tá? E a concentrada equivalente dessa carga distribuída é como está essas cargas aqui, que as próprias reações de apoio, só eu inverter o sentido dela ou trocar os sinais, dá no mesmo, tá bom? Então, é isso. Então, o que é que eu vou ter? Eu tenho uma carga distribuída, né? Que a gente chamou lá, até cadastrou aqui como sendo Q, então facilita aí que é a mesma nomenclatura. Cadastramos ela como Q igual a 1, né? Que é 1, isso aqui é Q. E como é que foi preenchido? Primeiro negócio aqui é o que? É o grau local 1, que é aqui, ó. Então, grau local 1, a equivalência dessa distribuída é justamente essas concentradas que vocês estão vendo aqui. Que eu vou até apagar a distribuída para ficar bem claro, tá? Então, para essa estrutura, tá? Essa carga distribuída é a mesma coisa de utilizar essas cargas concentradas. Nesse nó e esse vai dar o mesmo efeito. Tá bom? Para essa estrutura, com relação aos nós, com relação aos esforços nos nós, tá? Essa distribuída gera os esforços nos nós igual a essas cargas concentradas que você está vendo aqui, beleza? É outra solução fundamental. Então, para o grau 1, tá? Qual é a carga concentrada equivalente para a distribuída? Não tenho, é zero. Então tá aqui, ó. Para o grau 1 é zero. Para o grau 2, né? Então, grau 2, esse aqui está meio fora, né? Esse aqui é o grau 1 local, né? Esse aqui é o grau 2 local, esse aqui é o grau 3 local, que é o grau 6 local, e aqui é o grau 5, e no meio o grau 4. Então, para o grau 2, né, que seria o vertical, o que é que a gente tem? Ele está aqui, ó, para cima e para cima, ok. Então é quanto? Menos QL por 2, está aqui, menos QL por 2. Grau 3 é giro. Beleza, girando no mesmo sentido. Qual é o valor dele do grau 3? Menos QL quadrado 12. Menos QL quadrado 12. Grau 4, horizontal não tem. Então, nulo. Grau 5 para cima está para cima. Então, menos QL2. Menos QL2. Grau 6, que é esse daqui, apagou sem querer. Tá? Eles estão girando em sentidos opostos. Esse aqui está anti-horário e esse está horário. Então, vai pegar esse valor e multiplicar por menos 1. Então, menos QL quadrado 12 vezes menos 1 dá QL quadrado 12. Então, está aqui, QL quadrado por 12. Eu pago aqui o tracinho do dividido. Beleza? Então, é assim que a gente encontra as cargas locais da barra 2 mediante o valor de carga distribuída. Tá? Então, a gente pega a distribuída, transforma em concentrada e gera vetor de força local da barra 2 das cargas distribuídas. E a gente fez anteriormente o vetor de forças locais da barra 2 devido às concentradas, tá? E o vetor de força local da barra 2 é a soma da distribuída com a concentrada, que foi isso feito logo em sequência, tá? Logo em sequência foi feito a soma das duas. Então o vetor de força local é a distribuída mais a concentrada. Joia! Que está aqui embaixo. O que é isso? Aqui é só um... Isso aqui não está servindo de nada. Na verdade, vou apagar isso. Então tá aqui, beleza? Bom, na sequência, tá? Depois que a gente resolve, pessoal, a barra 1, tudo da barra 1 e tudo da barra 2, é agora que entra no finalmente para resolver a questão.
a gente vai ter que primeiro fazer o que a gente chama de matriz de penalidade, tá? O que é a matriz de penalidade? A matriz de penalidade, pessoal, é uma matriz que resgata, tá, os nós que tinham deslocabilidades travadas, tá? Que quando a gente faz por análise matricial, vocês lembram que eu falei, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é a definição dos graus globais e depois do grau local, né? Que aqui está, grau global, né? E aqui embaixo está os graus locais. Aí eu falei, olha, nos graus globais a gente toma como partido como se não tivesse nenhum apoio, né? Porque como a gente vai fazer uma análise computacional, é mais simples essa estratégia. Sendo que a análise matricial é o método de deslocamentos, é a mesma coisa. E o método de deslocamentos a gente só trava onde a gente está livre. Então eu não posso travar onde eu estou travado. Quando eu faço essa definição dos graus globais, por exemplo, esse 1 e 2 que eu criei aqui, ó, ele já está travado, isso é um apoio do segundo. Esse 7, 8 e 9 que eu criei aqui, ele já está travado, que aqui é um apoio do terceiro. Então eu preciso destravar isso na minha matriz de rigidez, né? Nessas rigidezes que eu criei, eu preciso destravar. Como é que eu destravo isso? Eu destravo com a matriz de penalidade. Existem outras formas, tá, de fazer isso. Uma forma que é bem simples é com a matriz de penalidade, tá? Essa matriz de penalidade, pessoal, ela é uma matriz quadrada, né? Lembrando que matriz quadrada quer dizer que a quantidade de linhas e colunas dela é igual, tá? Ela é uma matriz quadrada e as dimensões dela vai ser a quantidade de graus globais. Então nossa estrutura tem 9 graus globais, então nossa matriz de penalidade vai ser 9 por 9, 9 linhas por 9 colunas, tá? O preenchimento da matriz de penalidade é sempre feito pela diagonal principal, tá? É sempre feito pela diagonal principal. Onde a gente vai colocar na diagonal principal, em alguns campos, a gente vai botar um valor bem alto, tá? Pode ser um 10 a 50, 10 elevado a 100, tá? Já já eu falo como é que define esse valor, tá? Para ficar algo bem simples de estar aplicando. Mas assim, para os nossos dia a dia, um 10 a 50 já resolve, tá? A gente não tem rigidezes tão altas. Bom, então aqui está a matriz de penalidade, tá bom, pessoal? A gente sempre preenche essa matriz de penalidade pela diagonal principal. Ela é toda nula, com exceção de alguns campos na diagonal principal, certo? Esse valor numérico que a gente coloca aqui bem grandão, tá? Você pode definir ele como sendo 10 a 20 vezes o maior valor que você encontrar na sua rigidez local, tá? Você pega a sua rigidez local, pega o maior valor que tem lá, uma implementação computacional, multiplica por 10 a 20. Então, na nossa matriz de rigidez local, então isso aqui, local, tem um valor aqui, né? Para cada coisa. Pega o maior valor aqui e multiplica por 10 a 20, tá? Idem para o outro, pega o maior valor numérico aqui, tá bom? De forma em módulo, tá? Independente de ser positivo ou negativo, pega o maior valor, multiplica por 10 a 20 e usa isso como lá na nossa matriz de penalidade, tá? Agora, aonde na diagonal principal que eu vou colocar esses valores grandões, né, que a gente tomou como partido aqui 10 a 50, tá? A definição disso daí, pessoal, tá no seguinte: existe uma correlação, tá? Cada um desses termos da diagonal principal é essa daqui, né? Vocês estão vendo aqui, tá bom? Está relacionado com um grau global. Então, esse primeiro campo aqui, ó, esse daqui, ó, é o grau global 1, está associado com o grau global 1. Esse está associado com o grau global 2, tá bom? Esse daqui está associado com o grau global 2. Esse daqui é o grau global 3. Esse daqui é o grau 4. Esse daqui está associado com o grau 5. Esse daqui está associado com o grau 6. Esse está associado com o grau 7. Esse está associado com o grau 8. E esse está associado com o grau global 9. Então eu vou botar um número bem alto, a dizer aqui 10 a 50, onde eu tenho apoio. Então, no meu definição de graus globais, aqui ó, o grau 1 e 2, eles são travados, porque é um apoio aqui do segundo gênero. Então, grau 1 e grau 2
eu vou botar um número bem alto para representar esse impedimento de deslocamento, tá? Então, ó, grau 1 e 2, 10 a 50, tá? Grau 3 é o giro, mas isso é um apoio do segundo, o giro está livre, então grau 3, 0, tá? O nó 2, que é o grau 4, 5, 6, não tem nenhum tipo de apoio, então tudo 0, 4, 5, 6, 0. Agora, o terceiro apoio, né, que é o grau 7, 8 e 9, é um engaste. Engaste quer dizer que não tem translação nenhuma, ou seja, nem deslocamento horizontal nem vertical, e também não tem giro. Então, as três deslocabilidades, 7, 8 e 9, 10 ou 50, tá bom? Então é assim que preenche a penalidade, é uma matriz quadrada, quantidade de linhas e colunas são iguais, quanto é essa quantidade de linhas e quantidade de colunas, quantidade de graus globais. No nosso caso, graus globais 9. Só vou preencher essa matriz de penalidade na diagonal principal, tá? Então, quantos termos eu tenho na diagonal principal? A dimensão da matriz. Se é uma matriz 9 por 9, eu tenho 9 termos na diagonal principal. Se ela é 20 por 20, eu tenho 9 termos na diagonal principal. Agora, onde é que eu boto o número bem alto? Na deslocabilidade que eu travei, mas sendo que ela já é travada. A 1 e a 2 já é travada porque é um apoio do segundo. E a 7, 8 e 9 já é travada porque é um terceiro gênero. Então, coloco para resgatar o travamento que a priori no início da resolução da questão eu disse que não existia. Tá bom? Beleza. Então, isso é a penalidade, precisa ser criada. Tá joia. Depois da criação da matriz de penalidade, aí é só operar. Tá bom, gente? Aí é só operar. Então, a gente faz essa operação que vocês estão vendo aqui, que é a criação da matriz de rigidez global, né? Porque o que a gente fez, a gente não encontrou essa matriz aqui, a gente encontrou as matrizes de rigidez local, tá? Então, para encontrar essa global, eu vou ter que somar cada uma daquelas matrizes locais que eu encontrei. A dizer, no nosso problema, foram duas. A gente encontrou a rigidez local 1 e a rigidez local 2. Então, a gente soma, né? Ó, rigidez local 1 mais rigidez local 2. Sendo que essa soma não é somente pegar o K1 com o K2, porque o K1 e o K2, ele tem qual dimensão? 6 por 6, tá? E a rigidez global, como a gente tem aqui 9 graus, que a gente adotou lá para o nosso problema, né? São 3 nós, então ela tem 9 por 9. Então eu preciso expandir a minha matriz local, que é 6 por 6, para uma matriz 9 por 9. E, além disso, posicionar as rigidezes locais certinho na posição da global. Como é que eu faço isso? Dessa forma aqui, ó. Rotação transposta, rigidez local, rotação, ó, incidência transposta e, no fim, incidência, tá bom? Quando não tem rotação, é só inibir a rotação, como foi na barra 2, que ela era horizontal, não tinha rotação, a gente não colocou, tá? Então, é incidência transposta, vezes a rotação transposta, vezes a rigidez local, vezes rotação, vezes incidência, tá? Então, faz isso com todas as barras, né? Então, barra 1 e barra 2, fizemos isso com as duas, somou, temos a rigidez global. Beleza? Como é que a gente define agora o vetor de forças globais? O que a gente fez foi encontrar as forças locais. É um procedimento parecido, né? Ó, pego os vetores de forças locais e somo eles. E somo. Agora, como é que é esse processo de soma? Preciso transformar o meu vetor de força local num vetor maior. Porque qual é o meu vetor de força global? Se eu tenho 9 graus de liberdade, eu vou ter um vetor de força global com 9 campos, né? E o meu vetor de força local só tem 6. Como é que eu faço isso? Operando incidência transposta da barra 1, rotação transposta da barra 1, vezes força da barra 1, mais incidência transposta da barra 2, vezes rotação transposta da barra 2, vezes força local da barra 2. Como a barra 2 era horizontal, a gente não criou a rotação, tá? Mas se tivesse criado também não tinha problema, tá? Ia dar a identidade e dava a mesma resposta aqui. E daí a gente consegue chegar e criar o vetor de forças globais, tá bom? Criando o vetor de força global, gente, a gente aplica essa operação. Aqui, pegamos a rigidez, somamos com a matriz de penalidade, tá? Multiplicamos a inversa dela vezes a força, a gente acha o deslocamento. Lembra que a gente falou isso logo no comecinho, né? Ó, deslocamento inversa da rigidez vezes força, tá? Sendo que essa rigidez aqui, a gente somou com a penalidade. Por quê? Porque a gente resgatou a rigidez
daqueles graus de liberdade que a gente disse que estava livre, tá? Então a gente pega a rigidez e soma com a penalidade. Tira a inversa, então isso aqui é como se fosse a rigidez real da estrutura, tá? Multiplica pela força, a gente tem os deslocamentos, tá? Com o deslocamento, pessoal, a gente consegue encontrar as reações de apoio, que é como a gente sempre fez antes, né? A gente fazia as reações de apoio dessa forma daqui, tá? Então, KU menos o beta, tá? Então, é isso que a gente encontra, as reações de apoio. KU menos F, que esse menos F é o que? É o beta, né? Então, KU mais beta, isso aqui é o beta, e esse KU é aquilo que a gente já fazia lá, né? Que era o Q vezes D, tá? Que a gente opera normal, tá? Então, o menos F é o beta, tá? E o K vezes D ali, que é K vezes U, é isso daqui, tá? E aí a gente encontra as reações de apoio, como a gente sempre fez no método de deslocamentos. Encontrando as reações de apoio, acabou o foco da questão, beleza? Então vamos só conferir esse problema aqui. Então, com o F2, tá aqui ó, os dados geométricos da questão. Eu já deixei prontinho aqui para a gente estar fazendo as coisas de forma ágeis aqui, o máximo possível. F2, então tá aqui ó, 4, 5, tá? Carga distribuída, barra comprimento de 5, aqui, outra barra aqui também de comprimento de 5, tá? Tem as mesmas informações de área, inércia e tudo mais. Reações de apoio, tá aqui. Vamos lá para baixo e vamos conferir reações de apoio. Isso daqui é o que? Isso aqui, lembrando, né? Aqui é o grau 1, grau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então aqui é grau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Então grau 1, menos 2, 0,75. Grau 1 é o que? É horizontal. Né? Por que deu menos? Porque a nossa orientação positiva é esquerda para direita. Se ele deu menos é porque a reação vai dar da direita para a esquerda. Tá aqui, ó, da direita para a esquerda. 2,075. Tá? Então aqui a reação vertical, tá? Que é o grau 2. 241. Está aqui negativo, né? Então para baixo. Momento não tem. Então percebam que ele não deu 0, mas ele deu o quê? 4 vezes 10 a menos 16. Então é 0,16 zeros, 4 no final. Então é 0, tá? Porque a penalidade é um resgate da rigidez. Ela não impõe nulicidade no valor. Para dar nulo o valor aqui, teria que botar 10 a quanto? 10 a infinito. Aí ia dar 0. Tem outros processos para resolver isso, mas requer mais operação aí algébrica, que demora mais um pouquinho e fica mais complexo. Essa penalidade é mais fácil o entendimento, tá bom? Então, ó, o grau aqui 3, 0, tá? 4, 5, 6, que aqui, ó, tudo 0, 4, 5, 6, tá bom? Grau 7, aqui, ó, deu menos, que o 7 é o horizontal, né? Do nó 3 aqui em cima, ó, menos 1,925, tá aqui 1,925 para a esquerda. Aqui o vertical, 2,141 e o momento aqui deu negativo, então isso quer dizer que é horário, né? Então está aqui 0,55, só faltou aumentar a casa decimal, beleza? Então aqui resolvido. Eu vou encerrar por aqui e vou fazer um outro vídeo explicando sobre o trabalho que vocês vão fazer, tá bom, gente? É o seguinte, eu estarei viajando, tá? E por isso que eu já deixei essa aula gravada para vocês. Já vou deixar o trabalho definido no próximo vídeo, explicar para vocês começarem a trabalhar nele valendo, vocês sabem, 30% da nossa terceira VF, tá bom? Então, eu viajo aqui, não vou poder dar aula para vocês na terça-feira, tá? Hoje estou gravando aqui, é domingo, dia 1º, e só volto na outra semana, então a gente não vai ter aula. A aula de terça é essa que eu estou gravando para vocês antecipadamente, tá? E dia 9, dia 10, eu quero que vocês peguem, tá? E comecem a fazer o trabalho que eu vou explicar no próximo vídeo. E a gente se reencontra dia 16, tá bom? Forte abraço a todos, obrigado pela atenção e assistam o outro vídeo que eu vou passar para vocês, que é a explicação dos trabalhos, tá? Para vocês iniciarem.